Fala pessoal, eu sou o Luiz Hunziker, eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Eu acho que você deve estar até sabendo já, mas não custa reforçar e não custa a gente espalhar isso o máximo possível, que é o seguinte: Soul Eater tá voltando. Soul Eater está voltando a ser publicado no Brasil, vai ganhar uma nova edição, vai ganhar Perfect Edition. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre Soul Eater, sobre curiosidades da obra e o que a gente pode esperar dessa edição Perfect Edition. Ah, e um recado rápido: se você chegou pela primeira vez aqui no Moshiroi, ou até chegou outras vezes já, mas ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like e eu quero que você comenta aqui embaixo qual que é a sua expectativa para esse relançamento, essa nova edição de Soul Eater. Se você gosta de Soul Eater, não gosta, quero saber a opinião de vocês sobre essa obra maravilhosa que eu gosto pra caramba e eu vou ter a chance de colecionar agora nessa nova edição que a JBC tá trazendo pra nós. Se você está chegando nesse vídeo e não conhece Soul Eater, deixa eu falar um pouquinho mais pra você sobre o que é Soul Eater. Mangá de Atsushi Okubo, lançado lá no Japão pela Square Enix. Ele também teve um anime que teve o total de 51 episódios, tá? O mangá ele teve 25 volumes, né? E a história ela acompanha Shibusen, que é como se fosse uma escola onde são formados os artesões, né? Ou artesães? Artesões eu acho que é o plural. Que são pessoas treinadas pra caçar e recuperar ovos de Kishin, caçar bruxas, né? Na verdade eles são meio que uma entidade, um grupo que tá lá para tentar tirar todo o mal, né, da humanidade. Então essas criaturas que elas acabam devorando os humanos e tudo mais, eles estão lá para ajudar a caçar e eliminar isso. E os artesãos eles têm a ajuda das suas armas, né, que são instrumentos que tem que devorar esses ovos de Kishin para ficarem mais e mais poderosos, né? Então esse é o resumo da história. A história ela tem 3 protagonistas, que é a Maka, o Black Star e o Death the Kid, também o Soul, né, que também é um dos protagonistas, mas assim, os 3 artesãos principais da história são esses que estudam, né, estão se formando neste colégio de caçadores de demônios, não sei se é um termo certo, mas caçadores de Kishins que existe. E a história se passa assim, que seriam os Estados Unidos ali, né? A escola se fica numa região que dá a entender que é lá nos Estados Unidos ou algo nesse sentido. Inicialmente, Soul Eater não era para ser uma série. O autor, o Atsushi Okubo, ele fez um pequeno one shot, né? Uma pequena história, um arco fechado ali de um personagem que era o Death the Kid. Aí ele fez outro e fez outro, fez 3 histórias, que é do Black Star, a da Maka e do Death the Kid. As histórias ficaram muito boas, chamaram a atenção do público, dos editores, e ele acabou pensando que daria para explorar mais esse universo e serializou Soul Eater. Soul Eater teve essa serialização da Square Enix, ele fez muito sucesso. O anime também fez muito sucesso, mesmo o anime tendo divergências da história original do mangá. Ele, a partir de um certo ponto, ele se separa bastante dessa história. Mas é uma história que ela é muito cativante pelos personagens, né? A gente tem o Stein, que é um personagem muito cativante, muito bacana. A gente tem o próprio o Shinigami, o pai do Death the Kid, também é um personagem muito legal. As armas do Death the Kid. A gente tem o próprio Soul, que é um personagem muito bem trabalhado. Então, Soul Eater, ele se destaca pela qualidade dos seus personagens. Eu acho que o principal feito de Soul Eater é ter personagens muito bacanas e muito cativantes. E se você olhar o traço e falar assim: nossa, mas cara, esse traço me é estranho do Soul Eater, é porque talvez você deva conhecer a outra obra de Atsushi Okubo, que é Fire Force. O autor de Soul Eater é o mesmo autor de Fire Force, e ele já falou que tipo, as histórias se passam no mesmo universo, algo nesse sentido assim. Pode ter uma correlação entre os universos de Soul Eater e Fire Force. Palavras do próprio autor, que diz que isso é totalmente plausível e dentro da cabeça dele faz parte deste universo que ele está criando. O universo também que tem umas características bem peculiares. Uma delas que eu acho muito interessante é o Sol e a Lua de Soul Eater. Se você olhar, eles sempre são... Ele possui um rosto, né, o Sol e a Lua, e eles sempre são bem expressivos, assustadores em certo ponto até. Mas o autor, o Atsushi Okubo, ele fala que ele se inspirou em Dr. Slump, né? Que tem alguns objetos e coisas do universo de Dr. Slump que o Akira colocou rosto, né? Colocou expressões. E ele fez isso por ser muito fã de Dr. Slump e por achar que caberia bem a série
daria um ar totalmente diferente ali, que não é mentira. Não é mentira, porque isso acabou virando uma marca registrada de Soul Eater, né? Outra coisa que acaba sendo uma marca registrada de Soul Eater é o Dr. Stein, né? Que ele é um dos personagens mais fortes. Na verdade, dos artesãos que se formaram lá no colégio, ele é o mais forte de todos. Mesmo ele sendo mega atrapalhado e não conseguindo ficar de pé numa cadeira de rodinhas, ele é o mais forte de todos. E fica muito claro isso em algumas lutas dele, né? Que ele domina a arte da luta ali, e até por isso que ele acaba virando uma referência dos personagens durante a história. Falando de personagens marcantes, né, tem outro personagem que a gente não pode deixar de citar, que ele é muito importante para a história, muito marcante também, e tem alguns detalhes que ficam meio na escuridão ali dele, a gente não sabe exatamente como definir, que é Crona, ou o Crona, né? É um personagem que ele acaba se tornando meio que um anti-herói / vilão da história. Tem um passado, uma história bem triste, assim, em alguns pontos. Mas o principal é que Crona é um personagem que não tem um gênero definido. Não fica claro em nenhum momento da história se Crona é um garoto ou uma garota. Algumas coisas dão a entender, né, em alguns momentos, de pender para um lado ou para o outro. Mas o próprio autor lhe fala que Crona não tem um gênero definido, nem ele sabe dizer qual que é o gênero de Crona. Isso faz o personagem ser ainda mais interessante e sombrio em alguns pontos, assim. Muito interessante. E quando a gente fala de personagem, tem um que talvez não seja unanimidade, mas não tem como falar de Soul Eater sem lembrar dele, que é o nosso grandíssimo Excalibur. Excalibur, que é uma das armas, também uma das mais poderosas de Soul Eater, mas uma das mais irritantes também, porque Excalibur ele tem uma autoestima muito elevada, ele tem uma musiquinha que não sai da cabeça e ele acaba sendo meio que um alívio cômico muito recorrente na história. A primeira vez você acha engraçado, a segunda você começa a achar mais irritante e se vai aumentando o grau de irritação, mas ainda não deixa de ser engraçado, deixa de ser divertido. Você vê o quanto que o Excalibur consegue irritar qualquer um ao lado dele. É impressionante mesmo. E quando a gente fala de personagem, a gente falou até do Soul aqui, né, que ele é um dos principais da história, ele é um dos que tem os arcos mais conturbados, assim, de decisões e dilemas. E no meio dessas decisões e dilemas tem algumas cenas especificamente do Soul que chamam muita atenção, me chamou na época muita atenção já, porque eu já conhecia. Conhecia o quê? Twin Peaks. Tem cenas, né, no quarto, na sala vermelha, onde a gente vê o Soul ali tendo alguns dilemas morais, dilemas psicológicos dele ali, com o ogro, né, tem um ogrinho ali que fica na sala com ele. Toda essa cena, todo esse ambiente, ele foi fortemente inspirado em Twin Peaks. Twin Peaks que tem a sala vermelha, né, onde o investigador ele fica lá, onde ele vai para lá e, sei lá, tudo de mais bizarro que você pode imaginar acontece na investigação da morte da Laura Palmer ali nessa sala vermelha. É o ponto do Twin Peaks em que a história ela descamba para um sobrenatural, bizarro, absurdo, que é o que faz a série ser tão aclamada como ela é até hoje. Twin Peaks é uma série espetacular. Não é pra todo mundo, acho que tem pessoas que talvez não vão se interessar e gostar de Twin Peaks, mas eu gosto bastante e acho que esse descambar pra loucura e pro bizarro é o que faz Twin Peaks ser muito bom. E a sala vermelha de Twin Peaks é fundamental. Sala onde todo mundo fala de trás pra frente, onde tudo é muito bizarro. E Soul Eater meio que bebe dessa fonte, tem uma inspiração muito clara na sala vermelha para fazer este ambiente onde o Soul tem seus dilemas. Soul Eater também não é só a série principal, ele teve um spin-off também, que é o Soul Eater Not. Soul Eater Not ele conta algumas histórias paralelas, né, ao universo de Soul Eater, e muito relacionado e totalmente canônico com o que acontece na história original. Alguns personagens aparecem novamente, alguns personagens são recorrentes, algumas situações que são citadas no Soul Eater são explicadas melhor no Soul Eater Not e vice-versa. Então, Soul Eater Not é totalmente canônico, é um spin-off que complementa muito da história e ajuda também a entender alguns detalhes, né, até mesmo da hierarquia, de como funciona o universo de Soul Eater e etc. Falando em universo de Soul Eater, né, existem alguns jogos de Soul Eater que foram feitos, nenhum
viu a luz do dia aqui no Ocidente. Todos ficaram lá no Japão, nenhum deles chegou a ser lançado ou publicado aqui no Brasil, infelizmente. Mas, de publicação, Soul Eater já teve uma versão, né, de mangás lançada pela JBC aqui no Brasil. Essa versão de mangás, você acha ela até com certa facilidade, talvez agora mais ainda, né, com o anúncio da versão Perfect Edition. Mas, durante uma live que aconteceu aqui no Omoshiroi, com o Ed Carlos da JBC e o Marcelo Del Greco e a Julie e a Mari da Mangás Brasil, nós fizemos uma live de perguntas e respostas, meio que uma sabatina com o pessoal da JBC, né? E no meio dessa live a gente teve um anúncio, que foi o anúncio da Perfect Edition de Soul Eater. Pra você entender o que é Perfect Edition, ela é um Kazenban. O Kazenban que já é uma edição mais luxuosa e tudo mais, mas a Perfect Edition ela tem alguns detalhes que tornam ela um pouco mais luxuosas. Detalhes esses que eu tô falando da versão americana, que eu não sei se irão vir também na versão brasileira. A versão americana, por exemplo, é capa dura, tá? Então, pode ser que Soul Eater também venha com capa dura. Alguns detalhes de capa, de verniz e tudo mais. Detalhes artísticos e estéticos do mangá que a gente tem na versão Perfect Edition. Só pegando aqui exatamente o release, né, da JBC sobre isso, que é um mangá de Atsushi Okubo em versão de colecionador, que foi anunciado aqui na live do Omoshiroi, que eu espero que vocês tenham assistido a live, tá? De verdade, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo também se vocês assistiram a live, se estavam lá no dia, se surtaram junto comigo no dia que foi anunciado, tá? E foi anunciada a Perfect Edition. Ela foi lançada em 2019, essa edição, lá pela Square Enix, em comemoração dos 15 anos do mangá. Ela está completa em 17 volumes, além de ter artes novas nas capas, né, que são capas lindíssimas. A Perfect Edition tem as capas mais lindas, talvez, que vão virar na minha estante, que eu vou comprar. Talvez vão ser as capas mais bonitas da minha estante depois que elas chegarem aqui, que são artes lindíssimas mesmo. Então ele conta com artes exclusivas. A coleção também tem páginas coloridas que não fazem parte da edição original, que foi a edição publicada entre 2012 e 2014 pela JBC. Então a Perfect Edition é um Kazenban Plus ali, vamos falar, um Kazenban um pouquinho, um degrauzinho acima ali, que eu espero que venha com todo o garbo e elegância pro Brasil. Talvez vai vir um preço bem salgado. Eu acredito que, levando em conta ali a edição do Cavaleiro do Zodíaco Kazenban, que a gente já tem, né? Uns R$70 talvez vai vir esse mangá, eu acredito, chutaria nesse valor. E talvez ele vai fazer uma passada de bastão, né? Porque Cavaleiro do Zodíaco tá pra terminar o Kazenban, talvez finalizando ele já inicie a publicação do Soul Eater. Pode ser uma boa jogada para não pesar muito no bolso do pessoal. Mas acho que é isso. Falamos um pouco de Soul Eater, falamos um pouco dessa obra maravilhosa. A gente quer fazer outros vídeos dos outros anúncios, falando um pouquinho mais sobre eles, dando curiosidades, a expectativa, que a minha, por exemplo, pro Soul Eater tá a 1000. Eu quero saber a expectativa de vocês também pra Soul Eater, se vocês estão ansiosos, esperando e na expectativa de ler logo. Comenta aqui embaixo qual que é a sua expectativa, a sua opinião sobre Soul Eater, se você vai colecionar ou não. Também não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ajuda demais a gente, eu agradeço de coração cada um que se inscreve. Ativa o sininho, se você não ativou ainda, ativa ele para você receber as nossas notificações toda vez que sair vídeo novo no canal, tá bom? Ativa o sininho, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que tá ainda na dúvida se pega ou não, se compra a Perfect Edition, compartilha com ele pra ajudar nessa decisão aí, que é uma decisão difícil, mas que no final acho que comprar Soul Eater vale a pena, hein? Eu compraria se fosse você. Então é isso, pessoal, muito obrigado por acompanhar o Omoshiroi, por continuar com a gente por aqui. Agradeço de coração cada um. Se tiver alguma sugestão também de algum vídeo, de outra curiosidade, de algum outro mangá, um vídeo mais nesse formato, comenta aqui embaixo, que eu também quero saber a opinião de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, falou, continue com o Omoshiroi aqui, valeu, até a próxima.